Olá pessoal, hoje estamos aqui com um convidado super especial, um grande amigo e um profissional que eu admiro muito, Bruno Leonardo. Ele não gosta muito de falar que ele também é advogado, mas foi a primeira formação dele. Hoje ele se vê muito mais como um professor, pedagogo, mestre, doutor em educação, professor universitário, pesquisador e faz um trabalho incrível lá na UFRN. E eu queria dizer, Bruno, primeiro é um prazer enorme ter você aqui. Me deixa muito feliz a gente estar falando sobre educação, duas pessoas que são apaixonadas pela educação. Somos críticos, mas somos apaixonados pela educação. É um grande prazer e principalmente trabalhando em cima de um tema que tem gerado dúvidas enormes, não só para as pessoas que têm algum laudo de dificuldades ou transtornos de aprendizagem, né? ou de transtornos que afetam a aprendizagem e querem fazer, por exemplo, o Enem. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Suneri. É um prazer, assim, uma satisfação imensa estar aqui batendo esse papo, né? Falando sobre educação. E é a minha paixão, é a minha cachaça, digamos assim, é o meu prazer de vida. Eu sou muito feliz por estar exercendo uma profissão que me deixa muito satisfeito, que me deixa muito feliz e que eu vejo realmente um impacto importantíssimo na nossa sociedade, que é a educação. E aí, claro, eu fico muito feliz em falar sobre o Enem, porque é um exame, né, do ensino médio que a gente dá acesso à universidade, à educação superior, dá acesso a um mundo, a uma universidade de experiências e possibilidades, de uma profissão, de desenvolvimento. E a gente vê o quanto que isso é importante, né? O acesso às universidades públicas ele é praticamente feito pelo Enem. As bolsas do ProUni, do FIES, isso tudo está impactado pelo Enem e as pessoas têm o direito, né? A gente tem que ter um Enem inclusivo, tem que ter um Enem que possa caber nas necessidades específicas de cada um. E nem todos têm as mesmas necessidades. E eu fico muito feliz que ao longo dos anos, nos últimos anos, a gente tem avançado bastante no processo de tentar fazer com que as pessoas consigam se encaixar, que o Enem consiga realmente trazer para elas as possibilidades que elas podem nos dar. Porque pessoas não respondem as mesmas coisas das mesmas formas, né? E aí, assim, o Enem, ele precisa, é um direito, a legislação vem avançando demais nisso. Nos últimos anos nós tivemos várias legislações aprovadas, garantindo o direito dessas pessoas. E o Enem, ele está tentando a cada ano a gente vem avançando. E a cada ano a gente vem percebendo a inclusão de pessoas com necessidades específicas, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, sendo aprovadas no Enem e acessando a educação superior. Se a gente, no passado, era algo muito raro, a gente vê alguma pessoa com deficiência ou algum transtorno entrando na universidade pública, sendo aprovado no Enem, sendo aprovado no concurso público, hoje isso já é uma realidade muito concreta. A gente tem tido um acréscimo imenso de possibilidades de pessoas que estão realmente ingressando na educação superior e o Enem, digamos assim, é a porta principal para você conseguir acessar a educação superior pública no Brasil. Bruno, a primeira pergunta, e é uma pergunta que ela é muito recorrente no consultório. Quando nós avaliamos uma pessoa que tem um quadro de, por exemplo, TDAH ou tem dislexia, que são transtornos que impactam diretamente, por exemplo, na questão relacionada à aprendizagem, a minha pergunta inicial para você é a seguinte: existe na legislação, na estrutura do Enem, algum benefício para tentar equilibrar essa dificuldade que essa pessoa que tem laudo, que fez uma avaliação, que é comprovado que se tem aquela dificuldade no processo do Enem para ingressar na universidade pública? Sim, com certeza. A legislação ela garante, ela obriga, né? Não é, digamos assim, eu nem costumo chamar de benefício, sabe, professor? Porque parece que na verdade a gente está colocando... Parece que é um favor. Um favor, né? não é um favor. Não. Mas aí é a gente tentar colocar as pessoas nessas mesmas condições de igualdade. Não é? Isso. Então, é garantido, sim, a pessoa com TDAH, com dislexia, o atendimento às necessidades específicas que elas têm. E é muito importante que o Enem, ele garante esse direito
E isso tem que ser realizado, o próprio edital, e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. E é importante que a gente fale para todo mundo que a primeira, digamos assim, a primeira fase de qualquer concurso do Enem é a leitura do edital. Então a gente tem que ler o edital, tem que entender o edital, tem que pedir ajuda para pessoas que, porventura, a gente não está entendendo alguma parte daquele edital, porque é importantíssimo a gente cumprir as regras do edital. E no edital está claro como que a gente pode garantir esse direito. E aí, uma coisa importante, aí isso vale para pessoas com TDAH, com dislexia, isso tem que ser realizado no ato da inscrição. Então a inscrição ela ocorre normalmente em maio, junho, abril, dependendo do ano. Então no ato da inscrição a gente tem que sinalizar para o Enem que nós temos uma necessidade específica. A gente tem que fazer o upload na inscrição dos documentos que são necessários. E é importante que no laudo, no parecer, no diagnóstico, tenha descrito especificamente o que você vai precisar. Então não é só dizer lá o laudo, cicrano de tal, CPF de tal, identidade de tal, data de nascimento de tal, consta como pessoa com TDAH. E você faz o upload, e aí solicita, por exemplo, 1 hora a mais, só que no laudo, o próprio edital recomenda e determina que no próprio laudo tem dizendo lá que a pessoa que está diagnosticada com TDAH, ela precisa de 1 hora a mais. E isso tem que estar comprovado no próprio parecer, no laudo, na declaração. E aí isso é que vai fazer com que o INEP se planeje e garanta esse 1 hora a mais. Ou uma sala especial, ou um ledor, uma pessoa que possa ler a prova para ele. Uma pessoa que possa, por exemplo, escrever a prova para ele. Só que isso tem que estar constando no laudo. No laudo do especialista tem que estar constando o diagnóstico da pessoa e quais as necessidades que aquela pessoa precisa. E aí, fazendo um upload, isso é muito importante, gente, porque o INEP, ele faz essa Enem no Brasil todo, em praticamente todos os municípios do Brasil, e é uma logística tremenda. Então, se você vai precisar de uma pessoa para fazer uma transcrição da prova para você, se você tem dificuldade de escrever, se você não consegue escrever sua redação, você vai ter a solicitação direito, tem que solicitar alguém que vai escrever para você. Você vai falar, e a pessoa vai escrever sua redação, por exemplo, mas precisa ter planejamento. A gente tem que contratar pessoas e ela tem que estar lá naquele dia, naquele horário, naquela sala que aquela pessoa que nos solicitou pediu. E por isso que tem que ser com antecedência, no ato da inscrição. Se a gente acaba não colocando isso no ato da inscrição, pelo edital a gente não tem direito. A gente acaba tendo uma dificuldade imensa porque a gente não tem como de última hora a logística não permite. Não. Ela é muito macro para poder a gente, às vezes, querer algo mais específico. Isso. E aí, como você disse, é importante demais conhecer o edital, é importante demais estar documentado dentro das necessidades específicas de cada pessoa, para que se tenha um tempo hábil para isso. Então, hoje é possível. As principais adaptações que você tem visto, Bruno, eu sei que no quadro, no caso de TDAH, eles sempre solicitam 1 hora a mais de prova, uma sala que normalmente é uma sala mais tranquila, apesar de que a gente tem no Enem, é diferente da prova que a gente vê no ensino básico, que é uma movimentação maior, a rigidez desse processo ele é muito maior. Né? Mas no caso específico, por exemplo, de pessoas que têm dislexia, que têm uma dificuldade muito grande, muitas vezes de entender o que a questão está querendo, maior até do que saber a resposta, é possível sim que se tenha um ledor para poder auxiliar essa pessoa. Sim, e é importante que no laudo, ou no parecer, ou na declaração, esteja constando pelo especialista essa necessidade. Porque, pode ser que tenham pessoas com TDAH que elas não precisem, por exemplo, de determinadas necessidades, e outras precisam. Tem que estar explicitamente descrito que vai precisar realmente de um ledor, de um transcritor. E é uma coisa muito bacana, não é só isso, né? O próprio edital, ele prevê, eu acredito que a gente vem avançando a cada ano no edital, e aí, um edital que está em vigor hoje, né, para o ano 2022, e que provavelmente a gente sempre tem algumas mudanças nos editais, hoje ele prevê, por exemplo, uma correção de uma redação de uma maneira diferenciada para uma pessoa que tem dislexia e que tem transtorno do espectro autista.
Porque eles acabam expressando a língua portuguesa escrita de uma maneira diferenciada. Os erros que são cometidos. Os erros que são cometidos, a construção da linguagem é diferente. Então, na hora que você está lá diagnosticado com uma pessoa com dislexia, a sua redação, ela não é que ela vai ser facilitada, ela vai ser corrigida, levando em consideração um peso diferente para erros específicos. Para erros específicos. E isso é muito bacana porque, assim, se a gente for comparar, às vezes, o nível de rigor que se faz para alguns erros específicos para uma pessoa que não tem dislexia, seria injusto a gente reprovar ou baixar a nota de alguém na redação, porque, na verdade, ela tem uma dificuldade, ela consegue, o tema da redação, ela consegue ter um conhecimento sobre aquele tema, porém, ela não consegue grafar, ela tem uma dificuldade, aí vai cometer alguns erros específicos que, para uma pessoa que não tem dislexia, baixaria aquela nota, mas para ela não. Então, para ela vai ter uma correção diferenciada. Ainda não temos para o TDAH. Infelizmente, o edital coloca isso só para pessoas com dislexia e com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Mas, eu acredito que a cada ano vai se avançando. Vai se avançando em você entender que o erro não necessariamente é um erro. E que as pessoas não precisam expressar da mesma forma, por exemplo, um tema de redação. Ela pode escrever de uma maneira de acordo com as potencialidades, com as especificidades que ela tem. E aí eu acho que a gente está tentando a cada vez mais fazer com que a gente realmente selecione as pessoas de acordo com as suas potencialidades, com as suas capacidades. E aí é muito mais inclusivo. Seria muito injusto a gente ter uma correção de uma redação, por exemplo, de uma pessoa com dislexia e começar a querer despontuar, tirar pontos dela por alguns erros que para ela ali são dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento dela neural. Pois é, aí eu já vou puxar um outro gancho, Bruno. Só que esse gancho eu vou deixar para o próximo bloco, que a gente volta já já, falando agora dessas avaliações, mas não no Enem, mas sim depois de um ingresso lá na Universidade Federal. Se liga aí, não sai daí que a gente volta já já.